Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo o nosso podcast, mas o que interessa é que você está conosco. Seja muito bem-vindo ao podcast do PT de Caçador, o nosso PTcast. E hoje nós vamos conversar com uma figura um tanto quanto inusitada, uma figura muito benquista, né? O meu grande amigo Jorge Luiz Gonçalves. Esse é o cara. Olha só o currículo do cara, ó. Então, o Jorge Luiz Gonçalves nasceu no dia 14 de agosto de 1986, tem 38 anos, é natural de Caçador, é pai de 3 filhos e um pai muito bem dedicado, casado com Carolina Rocha de Paula, especialista educacional, pedagogo, músico, artista, produtor cultural, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caçador. É mole o que é mais. É um currículo de primeira. Jorge, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sabemos que horário que o pessoal está assistindo, mas o que importa é que está assistindo, né? Um prazer estar aqui junto contigo e tenho certeza que a nossa conversa hoje vai ser de alto nível, né, Jorge? Ah, com certeza. Jorge, diga lá. Conte um pouquinho da tua história para a gente aí, para que quem não te conhece possa estar te conhecendo um pouquinho melhor e para quem já te conhece, para que tenha uma ideia melhor de quem que é o Jorge, a pessoa do Jorge Gonçalves, né? Porque eu sou suspeito de falar que eu sou teu amigo há tantos anos, é uma pessoa que eu admiro bastante, é uma pessoa que eu posso dizer com toda certeza que é alguém que eu me espelho, né? Eu costumo dizer assim que o dia que eu tiver a inteligência e a articulação das palavras que você tem, eu posso me considerar um cara politizado. Mas vamos lá, Jorge, conte um pouquinho da tua história aí pra gente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Eu fiquei emocionado com esse currículo que o Hélio me deu. Não, me deu não, né? A vida me deu. Mas o Hélio é um irmão, né? Eu sempre digo que é um irmão que a vida me deu e tenho muita satisfação. Até a gente nunca tem conversas tão formais. Assim. Não, mas é o nosso PTcast, né? Tô bem à vontade também. Acho que a gente se conhece o suficiente para se sentir bem à vontade. Ah, com certeza. E a galera aí que acompanha também o nosso trabalho sabe que o dia a dia é de um trabalho sério, mas a nossa vivência é bem leve, bem agradável, inclusive. Então, né, falando um pouco de mim, muito orgulho de ser, primeiramente, pai, né, dessas 3 crianças maravilhosas, como você colocou. Carolina, minha esposa, e muito bem casada. Minha amada, né? Com ela. Mas muito feliz, né? Eu sou um professor de raiz mesmo, sou alguém que ama a educação, que se encontrou na educação. Venho antes como você colocou ali, mesmo antes de ser professor, antes de entrar no universo da educação, já estava no universo da cultura, com a música, né? Com o teatro, enfim. Mas me encontrei ali realmente enquanto profissional na educação, né? Mas ainda voltando um pouquinho mais, eu sou um caboclo aqui da região do Contestado e eu sempre gosto de usar essa definição porque ela me resume mesmo, né? Eu sou aquilo que eu gosto de chamar do cerne do caboclo. Sou nascido e criado aqui em Caçador, sou nascido em casa pelas mãos da minha avó parteira, né? Dona Dorva. Hoje ainda estava olhando uns arquivos lá e vendo umas fotos dela, matando um pouco da saudade, né? Que Deus a tenha. Me criei no Tedesco, né? Aquele cantão lá do Jardim de Leta, mas como o pessoal carinhosamente chama, e todo mundo conhece, o Tedescão, né? E tenho muito orgulho disso. Aquele lugar me moldou e me formou, assim. A minha família, os meus pais, sempre com uma história de luta muito, muito bonita, muito séria, né? Muito, muito forte. Nós fomos 6 irmãos, né? Então que o pai e a mãe criaram ali na sua simplicidade, mas que com uma verdade muito grande, um amor muito forte, né? O pai e a mãe ainda moram lá no Tedesco, por isso que eu digo que é a minha comunidade ainda, né? A vida passa, a gente segue outros rumos. Domingos da Costa Franco lá foi a escola onde eu estudei uma vida inteira. Que bacana. Então, olha, Jorge, esse teu lado humano, que as pessoas que te conhecem valorizam bastante isso, né? Porque você é uma pessoa muito família.
Você é uma pessoa que tem uma atenção muito grande pela tua família, pelos teus irmãos, pela tua mãe, pelo teu pai, pelos teus filhos, pela tua esposa. Isso é muito bacana. Isso é algo que, na sociedade atual, a gente está perdendo muito esse contexto de família, né? Então, as pessoas têm um entendimento com relação à família um tanto quanto vazia. Sim. E você é uma pessoa que dá um significado para palavra família e para o amor de família também. Sim. Isso é bem importante. E tanto que a gente percebe, né, como vocês são unidos, né? Muito. Como a tua esposa é muito unida contigo, como os teus filhos te amam demais da conta. Isso é muito bacana, Jorge. Então, para quem não conhece o Jorge como ser humano, está aqui um grande exemplo de um pai de família dedicado, uma pessoa que tem a perspectiva de melhorar a condição de todo mundo, porque se a tua família vai bem, os outros vão bem. Se os outros vão bem, a tua família também vai bem. E isso é um princípio do qual você se tornou um lutador social. É uma pessoa que está no dia a dia enfrentando todas as mazelas que são impostas, né? Principalmente para nós, funcionários públicos, né? E desde que eu conheço o Jorge tem um senso crítico muito forte. Depois que ele entrou para o serviço público, eu entrei logo depois, então a gente já via as posições do Jorge como uma pessoa que lutava por melhores condições do serviço público. Jorge, conte um pouquinho sobre a tua trajetória enquanto profissional da educação, Jorge. Joia. Bom, como você coloca assim, Hélio, essa questão de sempre estar participando, isso é até interessante, participando mesmo a nível de manifestação, de greve, né, enfim, de levar como porta-voz, muitas vezes, de um grupo de pessoas em diferentes situações, né, seja na escola, seja na comunidade mesmo. Acho que justamente por não ter o medo de enfrentar. Não interessa quem seja. Se está errado, vai escutar a minha voz, sim. E muitas vezes até um pouco mais exaltada. Como eu disse, sou bem leve, bem divertido, mas se não estiver fazendo certo, vai escutar e vai escutar uns esbravejos também. Dentro da minha formação profissional, eu venho, né, de escola pública, uma vida, e aí fui fazer pedagogia. Comecei com outra faculdade, que foi Sistemas de Informação, mas aí mudei para pedagogia, que foi onde eu me encontrei profissionalmente mesmo, né? E diante disso, você desperta, né? Você vai aprofundando teus estudos, você vai aprofundando a tua prática, e principalmente o estudo filosófico e sociológico. Ele te mostra que você não pode ser alguém que se acovarda ou não abre a voz para defender aquilo que é certo, né? E, curiosamente, hoje à tarde, colhendo os materiais ali, até como eu falei, estava vendo umas fotos antigas da minha avó, Ieia, eu estava buscando justamente esses materiais, de quando que eu comecei, aonde que foi que eu comecei. E aí eu fui me perceber assim, que lá em 2010, 2009, quando eu entrei no universo da educação, 2008, eu já estava participando de movimentos que eram justamente para trazer melhores condições para as pessoas. Fosse de uma escola somente, fosse de uma rede toda, como aconteceu em greves, em manifestações, em resistências do município, né? E me peguei até numa foto do jornal lá com cartaz para cima, na avenida ali, a gente fazendo a primeira greve assim, que eu participei, né, com os professores lá em 2011. Nessa época eu estava na APAE ainda, trabalhava lá na educação especial da APAE. E isso me moldou assim, cada vez mais. E percorrendo esses materiais, eu percebi que tem uma constância nisso. Não é algo que começa e que para, ou que participei de um ato aqui e depois não participei mais. Muita coisa. Até peguei esse material para justamente produzir outros materiais, mostrando que a minha atuação ela é no dia a dia. A minha filosofia de vida é essa, de defender as pessoas, de defender os serviços públicos, de defender aquilo que é certo, de lutar contra injustiças, né? A gente teve aí, e isso eu vou me recordando, né? Com relação ali à época da pandemia, onde os professores
que eram os ACTs, né, os contratados, foram demitidos, assim, simplesmente demitidos. Né? No momento de maior tensão mundial, as pessoas estavam sendo descartadas. Aí as pessoas sendo despejadas das suas moradias lá na ocupação lá da área verde, lá próximo ao antigo Colégio Marista, lá, né? Lá na vila. E pessoas com casas destruídas, e, enfim, né? Então, percebo que isso foi me moldando e cada vez mais a necessidade de realmente estar na ativa. E aí veio, né, a liderança a partir da participação nos conselhos, no Conselho da Educação, que é o COMED, né, aqui do município, sempre muito ativo. Eu fiquei 6 anos dentro do conselho e eu posso te dizer assim, que foram raras as vezes que dá para se contar nos dedos quantas as plenárias do COMED eu não fiz lá uma indicação ou não bati boca por alguma coisa errada que estava acontecendo e que eu estava lá martelando, né? Para que mudasse, para que tivesse uma transformação. E aí, mais recentemente, veio, como você citou no início, a presidência do Sindicato dos Servidores. Né? E mesmo colhendo esses materiais, eu já percebi que antes da entrada como presidente do Sindicato dos Servidores, eu já estava lá lutando pelos servidores, na greve, quando não teve reajuste, nas negociações lá, sendo um representante de uma parte da classe, que é os especialistas em educação. Quando a gente foi, junto, você estava comigo, inclusive vi a foto lá no sindicato, para conversar com a antiga presidente lá do sindicato para a equiparação dos salários dos especialistas, que até hoje ainda recebem menos. A gente conseguiu avançar um pouquinho, né? Mas recebem menos do que os professores e trabalham tanto quanto, né? E tantas outras, mas uma coisa muito bonita que a gente fez em coletivo, não estou puxando isso para mim, mas que foi o nosso protesto contra a terceirização dos serviços da saúde, e a gente teve assim uma adesão gigantesca, né, do pessoal, e lotamos lá a Câmara, e, enfim, curiosamente, depois acabou passando, né? Mas nós tivemos muitas ações, e aí veio combinar com a presidência do sindicato, que é minha última atuação profissional agora, né? Mas sempre muito nesse sentido, de não tenho medo de enfrentar quem quer que seja. Se estiver fazendo errado, vai ter o Jorge parado na frente, isso não tenha dúvida. Do meu feitio, isso vem da minha criação também, né? Meu pai e minha mãe sempre me disseram assim, que eu não posso me acovardar na frente de qualquer injustiça que seja. Não posso me acovardar. Isso é muito bacana, Jorge. E também é importante dizer que você é muito coerente, né, naquilo que você defende. Como você falou, é uma construção. Sim. Então, ela vem numa constância. E esse Jorge que a gente conhece hoje, esse Jorge que é uma pessoa que vai para o enfrentamento, esse Jorge, ele tem todo um conhecimento em torno daquilo que esse Jorge defende, né? Aquilo que você não sabe, você busca a resposta. Excelente. Isso é muito importante. O Jorge é candidato a vereador nesse pleito eleitoral de 2024. O número é 13.500, né, Jorge? 13.500. Então, imagina só, o Jorge, nessa trajetória toda, como um ator social, como um ser social, tem toda essa bagagem. Imagine o que um homem desse pode fazer dentro da Câmara, gente. Pode fazer muita coisa lá dentro, porque uma das coisas mais importantes, eu até anotei aqui, que você falou que não tem medo. E isso é muito importante, porque nós vivemos numa região onde viveu um conflito bastante grande e foi por muito tempo instaurado aqui a política do medo, onde você não podia falar nada. Inclusive, na última eleição que nós tivemos para presidente, todos puderam ver a malfadada reunião de um grupo econômico onde foram e disseram que tinha que pressionar os trabalhadores cabresto puro, exatamente, né? Então, essa tua postura, Jorge, de ir para o enfrentamento e não ter medo, isso é muito importante nos dias de hoje. Isso se torna uma referência também para muitas pessoas que te conhecem, para que possa se espelhar na postura do Jorge, a pessoa que não tem medo e vai para o enfrentamento. Jorge, me diga uma coisinha assim, ó. Eu
tenho certeza que um camarada que nem você dentro da Câmara ia fazer uma revolução lá dentro. Não tenha dúvida. Sabe? Nem precisaria de muita coisa, porque os vereadores que nós temos hoje, a grande maioria utiliza a vereança como bico. Sim. Não trabalha de fato. Sim. Né? E você sempre buscou trabalhar pela melhoria da comunidade, né? Sempre buscou trabalhar, quando eu digo assim, se a tua família vai bem, os demais vão bem, se os demais vão bem, a tua família vai bem, é na busca por justiça social. Claro, com certeza. Então você como vereador vai ser uma das tuas maiores bandeiras a questão da busca da justiça social. Isso em todas as áreas, né? Tanto educação, como saúde, como Com cultura, certeza, como com esporte. Então, assim, Jorge, como que você se vê vereador dentro do município de Caçador? Hélio, assim, ó, eu sempre disse que e sempre atuei muito nesse sentido. Dependendo da organização onde você está, você tem um determinado poder. Né? Você, enquanto conselheiro de educação, enquanto conselheiro de saúde, enquanto presidente do sindicato, enquanto líder comunitário, você tem até um ponto onde o teu braço alcança. Né? O vereador tem um poder na mão que acho que muitas pessoas desconhecem. Talvez por... outro dia até fiz um material falando sobre isso. Pela chacota que as pessoas fazem com a política, pelo bico que eles fazem enquanto vereador, que não levam o trabalho realmente a sério, que não fazem jus ao poder que tem em mãos. Às vezes parece até ser um passatempo, né? Exatamente. Uma renda extra para alguns ali, né? E curiosamente, o último enfrentamento que tivemos ali, enquanto eu estava presidente do sindicato, que eu me afastei, porque sou servidor público também, né? Me afastei pela questão da legislação eleitoral. O último enfrentamento que tivemos foi justamente na Câmara de Vereadores, quando saiu o projeto, né, para a criação do 13º salário para os vereadores, para o prefeito e vice. Né? E nós fomos totalmente contra isso. Né? O vereador já ganha bem o suficiente, até porque ele não exige, hoje a vereança, ela não exige a dedicação exclusiva, o que eu já acho uma coisa muito difícil. Como que você se vê, por exemplo, sendo especialista de uma escola, como você é, atuando lá dentro da tua escola e sendo vereador? Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Ou você vai fazer as duas e não vai fazer nada bem feito. Exatamente. Então, você ser vereador, você tem que ter a consciência da seriedade que isso impacta na vida das pessoas e do poder que você tem na mão. Se, enquanto presidente do sindicato, nós estendemos faixas aí pela cidade inteira para dizer que o prefeito não cumpriu o acordo salarial, para dizer que o prefeito não respeita o serviço público, para dizer que o prefeito não respeita o dinheiro público, porque a prefeitura está aí endividada pelos próximos 25 anos, que pode ser que o atual prefeito nem esteja aí para começar a pagar a conta. Então, é desse respeito às pessoas, à sociedade que eu estou falando. É isso que eu vejo que um vereador deve fazer. O vereador não está ali prestando favor para ninguém. Ele é um servidor público tanto quanto qualquer outro. É um trabalhador tanto quanto qualquer outro. Né? Fosse ver na questão legal, tem acordo já judicial, né, no Supremo e tudo mais, dizendo que não é ilegal o 13º salário para o vereador, para o prefeito. Não é, são trabalhadores tanto quanto outros. Agora, como que você consegue conceber algo que não é uma atividade de dedicação exclusiva, que já tem aí seus 10, 12 mil de vencimentos, e você ainda estabelecer mais, sendo que a gente tem hoje pessoas que vivem no município com menos do que um salário mínimo? Quando você pega, vou usar aqui o exemplo da Vila Usina, que é um bairro que tem mais de 300 pessoas que não tem luz instalada, que tem uma água de caixa d'água que fica lá parada, e a gente sabe que tem, né, todos os seus ônus, isso. Então, como que você se coloca na posição de receber ainda mais do dinheiro público, sendo que tem tanta gente lá a duras penas, né? E por isso que eu defendo tanto essa questão da justiça social e dos serviços públicos. E eu falo muito dos servidores públicos, porque o serviço público passa pela mão dessas pessoas. Então, aí a gente vai entrar em outro assunto depois, mais tarde, mas a minha visão de vereador é essa, que você tem que ser muito responsável com aquilo que você faz enquanto vereador. Você não pode ser só mais um lá dentro.
E você não pode ficar fazendo da política uma chacota, algo que desperte a falta de desejo das pessoas. As pessoas não querem mais discutir. Por que realmente falam? Porque é de 4 em 4 anos que o cara passa lá para fazer alguma coisa, para pedir alguma coisa, para dizer que conhece, para dar um tapinha nas costas. Eu posso não visitar todo mundo, Hélio. Eu até estava falando outro dia. Eu fiz campanha em 2020. O que eu fiz antes de 2020, eu usei lá em 2020. Eu estou fazendo campanha agora em 2024, usando o que eu fiz de 2020 para cá. E isso foi diário. Não foi alguma coisa que aconteceu aqui e parou, não foi diário. Foi dentro da minha escola. Da minha escola, eu falo porque é do coração, né? Sim. Mas foi dentro da escola, foi dentro do Conselho de Saúde, foi dentro do Conselho de Educação, foi dentro do sindicato, foram nas lutas que a gente fez ali contra o despejo das pessoas lá na Vila Verde, na ocupação lá da área verde, contra a terceirização da saúde, que são coisas que impactam todos, não só aqueles que me conhecem. Então, essa é a minha visão do que é ser vereador. É séria, a coisa é séria demais para você trabalhar com tanta irresponsabilidade como a gente vê muitas vezes por aí. E muitas vezes, né, a gente consegue perceber que esse tipo é uma manutenção, esse tipo de visão que a sociedade tem da vereança como tanto faz, né? Sim. Isso é uma manutenção de quem está lá. Porque a partir do momento que o povo pensa assim, não, eu vou votar em qualquer um porque tanto faz, para eles, isso para eles é bom, porque eles despejam rios de dinheiro. A gente sabe que até, de algumas formas, até ilicitamente, né? Sim. Comprando voto, dando gasolina à torto e direito, enfim. Usando os recursos que são disponíveis das emendas impositivas como formação de curral eleitoral, isso é nítido, velho. Perfeito. Isso então... é escrachado. E tem gente que vem me dizer que não, que é tudo muito bem controlado. Não é, não. É para quem é direcionado mesmo. Porque despejando o dinheiro não só em época de campanha, em época de vereança também. Porque as emendas impositivas, que é um dinheiro que ele é destinado para o vereador usar para benefício de projetos de organizações sociais, de associações, muitas vezes eles são usados como recurso para formar curral eleitoral. Para você garantir na próxima eleição um X número de votos lá para você. E isso acontece e é escrachado. E assim, tem umas situações assim que chegam a ser ridículas, né, Jorge? Porque eu vi esses tempos atrás uma emenda impositiva que um vereador entregou para a entidade e ele tirou do bolso. Algo como se fosse semelhante a um cheque, como se fosse dele o dinheiro. Inclusive, nas redes sociais dele, ele colocou como realmente se fosse dele o dinheiro. Em momento algum, ele colocou que era uma emenda impositiva, que era para beneficiar. Ele foi lá e disse, eu, vereador tal, dei o dinheiro para tal entidade ali, né? E isso acaba, como você diz assim, querendo ter essa proposta orquestrada de fazer o curralzinho eleitoral. Sabe que eu vou pegar um gancho, porque assim, não é ruim. A emenda impositiva não é ruim. A emenda impositiva é uma coisa boa, se ela for transparente. Porque o que eu posso dizer para você assim, você tem ali 500 mil para você usar para distribuir em associações conforme o projeto, né? Mas qual a transparência disso? Você dá a oportunidade, por exemplo, o mínimo que eu acredito que deveria acontecer é como acontece com as leis de incentivo à cultura a nível federal, a Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, que vem um edital dizendo qual é a proposta, quanto você vai receber, qual é a forma que o teu projeto tem que ser inscrito, e isso tudo publicizado, para que tenha ampla concorrência. Como que eu posso dizer, que critério que é seguido, quando eu digo assim, não, a associação do Hélio merece, a minha associação não merece, a do Jorge, né? A do Jorge não merece. A associação lá do bairro tal merece, mas a associação do outro bairro não merece. Qual é o peso, qual é a medida, qual é o critério que é usado para você distribuir esse recurso? É um recurso muito bom, descentraliza do poder executivo, mas tem que haver transparência. O município de Caçadores peca muito na transparência, muito mesmo. Para você conseguir uma informação solicitando através da lei de acesso à informação, e isso eu estou falando enquanto presidente do sindicato,
E a gente pode pegar episódios onde os próprios vereadores da última gestão solicitaram o que nem precisaria, né? Porque um vereador é o fiscalizador maior da administração pública. Que, teoricamente, teria que ter acesso mais facilitado. Livre. Né? Vereador sendo proibido de participar da reunião. Vereador fazendo pedido de informação através da lei de acesso à informação e não tendo resposta. Isso é o fim do mundo, isso é ridículo. Aqui, a gente não sabe o que acontece dentro da prefeitura de Caçador hoje. A gente não sabe. E aí a gente tem tantos outros exemplos, né, que a gente pode usar aqui. E eu digo que a gente pode usar por quê? Porque são informações que deveriam estar no portal da transparência e não estão. Ou se estão completamente maquiadas dentro de diferentes abas. A lei de acesso à informação veio para quê? Para facilitar o acesso à informação, não para dificultar. Né? Então, é como as letras miúdas lá dos contratos, né? Basicamente isso. Mas é nesse sentido, então, da questão das emendas impositivas. Né? Tem as emendas impositivas de cada vereador e tem mais ainda as emendas impositivas de bancada. Né? Então, gira um montante muito grande. E aí, até pegando um gancho que você nem falou ainda, mas que outro dia já me perguntaram, mas como fazer para criar mais incentivo para a cultura? Esse pode ser um formato. Nós já temos lei de incentivo à cultura a nível federal, que é a Paulo Gustavo, a Aldir Blanc, como já citei. Tem algumas outras leis também a nível estadual. A gente pode criar coisas a nível municipal, inclusive a partir dessas emendas impositivas que os vereadores têm em suas mãos, disponibilizam um percentual desse recurso, como já é disponibilizado para a saúde, que 50% da emenda tem que ser investida na saúde. Né? Os outros 50% para essas entidades, aí eu digo a bel prazer. Né? Isso poderia ser criado, então se tem um percentual lá dessas emendas que é para a saúde, cria-se um percentual dessas emendas que é para a cultura, cria-se um percentual dessas emendas para a assistência, cria um percentual dessas emendas para as questões ambientais. A gente tem um universo de coisas que dá para fazer, criando transparência. E aí você deixa de ter o curral eleitoral, aí você deixa de ter vereadores se eternizando, fazendo da vereança profissão, né? Fica ali 8, 9 mandatos, coisa que não muda. É uma tecla que eu tenho batido muito quando eu peço voto para as pessoas, que é para votar em gente nova, mas com experiência. Porque não dá para a gente colocar qualquer um lá dentro. Tem que ter um mínimo de discernimento da política, né? Porque é uma coisa muito séria, como você disse sobre antes, a vida, né? É sobre a vida das pessoas, velho. Isso determina Exatamente. a vida das pessoas, a vida do nosso município, né? Você falou uma coisa muito importante aqui, né? Sobre criar emendas, né? Nesse sentido. Jorge, assim, ó. Eu quero te fazer uma pergunta muito específica. Os vereadores, hoje em dia, de Caçador, todos votaram e não questionaram nenhuma das dotações orçamentárias ou nenhum dos orçamentos que a prefeitura mandou para a Câmara. E também não houve nenhum questionamento em cima de qualquer empréstimo que a prefeitura fez, né? Inclusive empréstimos milionários para terminar a obra do Parque Central, que não é uma coisa ruim, mas que o município tem outras prioridades mais urgentes. Não houve nenhum questionamento nesse sentido. E agora, na época da campanha eleitoral, inclusive vereadores que são da base do atual prefeito, e mesmo os que eram supostamente oposição, mas que não questionaram nenhum dos orçamentos ou empréstimos da prefeitura, não falaram absolutamente nada. Foram lá e votaram a favor. Então agora, na época da eleição, estão dizendo assim, vamos mudar isso, vamos fazer aquele outro, vamos construir o hospital público municipal, sabe? Chega a ser propostas até de certa forma utópicas, né? Porque, vamos pensar o hospital municipal, com que orçamento você vai criar? Fundo próprio não tem. Vai buscar parceria aonde? Que parceria que vai buscar? Porque nem isso é dito, né? Eu não vou buscar parceria, vamos criar com um fundo municipal, onde o município dispõe desse dinheiro para criar um hospital público. Isso chega a ser uma coisa até, de certa forma, utópico, hoje, diante da situação que a prefeitura está vivendo, né? Essa tua visão bastante crítica de como que é distribuído os recursos é muito importante para pautar o debate dentro da Câmara de Vereadores, né? Para que diga assim, ó, não, peraí, gente, tá vindo empréstimo para a prefeitura, que é um empréstimo para terminar tal coisa, mas
peraí, vamos ver a importância disso. Ou por que está pedindo esse empréstimo? Opa, mas o orçamento do ano que vem, por que tem isso aqui? Por que tem aquele outro? Sabe o que me dá a impressão? Que os vereadores não leem o que vai para a Câmara. É essa a impressão que me dá. É uma impressão bastante clara, porque é impossível você agora, eles, né, no caso, agora, na época de campanha, estarem criticando aquilo que eles votaram a favor. Sim. Agora no passado, né? Então, esse teu ponto de vista de criar e gerar o debate dentro da Câmara é muito importante. Então, eu quero te fazer a seguinte pergunta, ó. Fiz toda uma contextualização para chegar numa pergunta bem básica. Você, eleito vereador, você pretende levar o povo para dentro da Câmara? Curiosamente, eu participei da audiência pública da apresentação da LDO, essa última agora desse ano. Não estavam todos os vereadores. Já começa por aí. Né? Foi uma audiência pública que não foi amplamente divulgada. Foi uma audiência pública que não foi devidamente tratada, né? Não houve questionamento nenhum do que foi apresentado, né? Questionamentos que foram levantados lá foram feitos por algumas pessoas que estavam na plenária, né? Que pediram o uso da palavra para questionar algumas coisas. E isso, Hélio, isso me dá a impressão, não me dá a certeza, de que realmente eles não fazem questão de que a comunidade participe. Quem estava lá éramos eu e mais uma meia dúzia. Tive até na fala que eu fiz lá à época, eu comentei sobre isso. Aquela casa deveria estar cheia. Mas como que você faz a promoção de uma casa cheia num momento tão importante, porque é definir o que vai ser gasto em quê, né? Se nem os próprios vereadores participam. Não fazem questão de participar. Não fazem questão de participar. Né? E muito menos questão de esmiuçar aquilo que está lá. Né, de tirar em pequenas fatias e discutir aquilo que está lá posto. Vou citar um exemplo. O orçamento da cultura é menor do que o gabinete do vice-prefeito. O orçamento da cultura inteiro menor do que o orçamento do gabinete do vice-prefeito. É possível uma coisa dessa? É possível de uma cultura, de uma pasta da cultura de uma cidade de 80 mil habitantes trabalhar com um orçamento assim? Isso é inadmissível. A gente sabe que é inconstitucional a definição de percentuais, né? Mas você define pelo menos um montante geral daquilo que você planeja trabalhar. E isso é questão de gestão. A educação tem muito dinheiro. As nossas escolas estão sucateadas. As nossas escolas parecem colchas de retalhos. As escolas em período integral foram criadas para depositar aluno lá dentro. Os professores, os especialistas, os profissionais da escola têm que se matar para fazer a coisa funcionar. Porque na cabeça da secretaria era aquilo que era a escola em período integral. Né? Então, onde que eu quero chegar? Com uma boa gestão, o recurso que vem para a educação daria para fazer uma educação maravilhosa. A saúde, a duras penas, né, tem um orçamento muito bom, que precisa e isso é constitucional, né? Da inserção de recursos a nível de município, de recurso próprio, né? Porque é previsto legalmente, mas com uma boa gestão dá para fazer um trabalho excelente. Nós precisamos priorizar justamente esse debate do como que eu faço para usar esse recurso nas demais pastas, na assistência, na cultura, na infraestrutura. Hélio, eu acho importantíssimo demais o parque linear, eu acho, mas justifica um gasto tamanho como foi, chegando à casa dos 100 milhões de empréstimos para construir praça e calçada, Hélio? Justifica isso quando tem gente morrendo na fila do hospital esperando exame, que é uma falta de organização tremenda. O pessoal vai dizer que é uso do sistema. Cria um sistema de planejamento municipal. Porque tem pessoas saindo de Caçador para ir fazer tratamento em Fraiburgo, em Tangará, em Videira, e encontrando pessoas vindo de Videira, Fraiburgo, Tangará, para se tratar aqui. O médico saindo junto com os pacientes para ir atender no hospital de lá. Isso é falta de gestão. Isso é falta de articulação. Eu mesmo tive a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico em Fraiburgo com um médico daqui. Com pessoas lá num espaço 3x4, com mais de 100 pessoas lá fora, sem ter um banco para sentar, sem ter um lugar onde fazer um lanche.
ficando lá o dia inteiro, não estou falando de esperar 1 ou 2 horas, o dia inteiro esperando. Então, é isso que eu falo que é gestão. E isso passa por recurso. Voltando lá no início, né, na questão da lei de diretrizes orçamentárias, isso passa por recurso, mas isso passa por esmiuçar essas coisas. É colocar na ponta do lápis, é chamar os profissionais do executivo, da prefeitura e definir junto com o legislativo isso, de fato, com a comunidade, orçamento participativo, como a gente tanto fala, né? Nessa construção. Mas isso a gente vai ter quando? Quando a gente tenha pelo menos os vereadores ativos e cobrando isso e participando das audiências. Porque nem os vereadores participar das audiências, aí é complicado. É complicado. Eu conversei com um vereador, né, no começo do ano, quando eu perguntei para ele sobre a LDO, ele não sabia o que era. Ele achava que LDO era uma marca esportiva, até inclusive, né? Então, aquilo para mim foi o fim da picada, foi ridículo. Eu não vou citar o nome aqui porque, né, é capaz até de querer me processar, mas enfim, a minha vontade era de voar no pescoço dele, né? Um vereador não saber o que é LDO, pelo amor de Deus, né? Quem não é obrigado a saber disso é uma pessoa que está lá, uma pessoa simples, né? Uma pessoa que trabalha no dia a dia, não é obrigado a saber, né? Sendo que a gente sabe que a politização ela é necessária para que toda a comunidade entenda, claro, o que significa toda a lei orçamentária, tudo isso, porque isso implica na vida, como você disse, né? Exatamente. Mas um vereador não saber o que é isso, não, pelo amor de Deus, aí é fim de picada, né? Pode abandonar. Então, Jorge, assim, ó, você falou uma questão de gestão muito importante, né? Que a raiz do problema é a questão da gestão. Com certeza. Porque a gestão sendo boa, o serviço vai bem, né? Não é tirando o médico a tapa de dentro de uma UPA ou indo lá apontando o dedo para os enfermeiros que você vai melhorar. Exatamente. O sistema de saúde. É isso que você falou. Tem que ir na raiz do problema, né? Investigar o que está acontecendo e fazer com que seja cumprido o que está na lei e o que é de direito da comunidade. Certeza. Não é nenhum favor que está acontecendo, né? Só pegando um gancho aqui, o SUS é magnífico, tá? O SUS, ele se provou o sistema de saúde mais esplendoroso do mundo, e isso a gente pôde ver no período da pandemia. Se não fosse o SUS, o número de mortes no Brasil teria sido muito maior. E aí a gente pega por outras tantas. Agora o SUS está funcionando novamente, né? Está vindo assim numa crescente. Então, mas só para pegar esse gancho, e isso eu acho muito importante que você fala, que a questão das pessoas, né? As pessoas, elas são uma equipe e que tem que ter uma gestão para fazer a coisa funcionar, né? Não é demérito dos servidores, é demérito do sistema. Do como ele é gerido. Essa é a questão. Desculpe te interromper. Não, mas é isso mesmo. É perfeito, a tua colocação foi perfeita, né? A questão da valorização. Você é uma pessoa que sempre lutou pelo serviço público, né? A valorização do trabalho dos profissionais que está lá dentro, isso é primordial. Valorização e ampliação, né, do acesso à facilitação do trabalho, né? Jorge, falando nessa questão da melhoria do trabalho, eu queria te fazer uma pergunta. Ó. Na educação, como que você vê, qual que é o maior empecilho que você vê que hoje em dia atravanca a educação, né? Além da questão da gestão educacional do município? Hélio, a educação no município hoje é uma das coisas que mais me preocupa. E isso não é porque é a minha área de maior atuação, né? Mas é o que mais me preocupa, porque nós temos uma verticalização dos processos ali muito grande, né? Eu volto, você até fala além da gestão, mas que está muito enraizada nisso, né? E a gente começa a pegar a exemplos aí, e eu vou me estender um pouquinho nessa fala, mas para justificar. Quando a gente teve lá em 2020, o início da pandemia, os alunos ficaram à mercê, sem aula, né? E os professores, depois da primeira quinzena, do primeiro mês desse afastamento da escola, e vou pegar o exemplo pela escola onde eu trabalho, né, que é a Pierina, começaram a se incomodar com isso, e a gente começou a se cobrar, o que fazer, como fazer. E eu vou te dizer, só para chegar na questão da verticalização, tá? Nós criamos, lá, juntamente com a equipe gestora da escola e com os professores, uma plataforma de salas de aula virtual, no famoso Google Classroom, gratuito. Fizemos
fizemos a forma de acesso, dividimos por turma, conseguimos chegar em todo mundo? Não, mas a gente deu o primeiro passo. E a gente criou aquilo. A secretaria veio e disse, não é mais para usar isso. E criaram um site engessado, com as coisas lá dentro. Quem queria acessava. Se não tinha controle de quem acessava, se não tinha, obviamente, nem todo mundo conseguia chegar até lá. Uma dificuldade tremenda, não tinha interação nenhuma com professor e aluno. Diferente do Google Classroom, que depois todo mundo começou a usar, a grande maioria das pessoas. E aí, não funcionando aquilo, criaram um outro sistema. Enfim, eles deram uma volta tremenda para chegar, no final das contas, e fazer o quê? Porque você estava junto comigo, comprar a plataforma do Google Classroom. E eu lembro... E nós levamos para a secretaria isso. Pois então, eu lembro que quando houveram as reuniões virtuais para as propostas de como melhorar a educação, você foi um dos primeiros que bateu nessa questão do Google Classroom, Exatamente. Né? Que vocês estavam até utilizando na escola isso. Funcionou muito tempo, inclusive. Até a gente foi meio por fora correndo em paralelo, enquanto o site estava funcionando, a nossa plataforma estava funcionando também, mesmo eles tendo dito que não. Porque é isso que eu já falei lá no começo. Não tenho medo de enfrentar quem quer que seja. Bacana isso. Batemos de frente com a secretária de Educação na época, sim. Mas era uma pessoa com quem a gente discutia, mas ainda tinha um pouco de conversa. Né? Mas aí trazendo esse cenário dessa verticalização, algum tempo depois, né, a gente teve ali a questão depois de um tempo, a gente teve a questão da criação das escolas em período integral. Sem projeto piloto, sem proposta pedagógica, sem ouvir os professores, sem pensar numa grade curricular decente, se tornou um depósito de alunos. E sem a comunidade saber também, porque quando a comunidade ficou sabendo, queria ir para cima dos professores, porque foi uma coisa que foi implantada, né? Não houve uma consulta, né? Se a comunidade queria... Hélio, eu achei muito incrível, porque quando eu estava muito revoltado, até fiz material falando sobre isso na época, né? Eu conversei com um amigo meu, leigo, né? Leigo, que eu digo que não é da área da educação, né? Daí ele disse, sim, tem um motivo do porquê a escola é dividida em 2 turnos, ela não cabe todo mundo no mesmo turno, ou todo mundo o dia todo. E é isso que acontece. Me diga você, qual escola teve uma reestruturação física para receber o período integral? Não Nenhuma. Não houve. Nenhuma. Depois de um tempo, até teve algumas coisas que foram feitas. Mas, primeiro a gente faz, depois a gente vê o que acontece. A duras penas teve que se adequar, né? A escola teve que se adequar. Então, e a escola hoje está assim, Hélio. O professor não tem voz, o professor não tem vez, a implementação de metodologias arcaicas que vêm em conflito com aquilo que a própria Secretaria de Educação traz nas formações, onde os sujeitos, né, os palestrantes, vamos usar assim, vêm e falam sobre o lúdico, sobre a inclusão, sobre a necessidade de respeitar o tempo de cada aluno. Aí a secretaria faz o quê? Não pode usar livro didático, vocês vão usar o método de alfabetização do Casinha Feliz, isso da década de 60, 70. Você tem noção do quanto que a educação regride? Traz informação para que o professor trabalhe de uma forma como a educação evoluiu ao longo dos anos. E aí, lá dentro, no dia a dia da escola, exigem que o professor ignore tudo aquilo. Ignore o aluno que tem deficiência, ignore o aluno que tem dificuldade, ignore o processo diferente de aprendizagem de cada um, que a gente está cansado, estou quase careca de saber que cada um aprende de uma forma. Por isso que o professor tem que apresentar um leque de possibilidades para a turma dele, para os alunos dele. Para a escola tem que fazer isso, né, com transdisciplinaridade, com interdisciplinaridade, é muita coisa para você se limitar a uma metodologia engessada e arcaica. E aí vou pegar nas questões como eu falei, que a educação tem dinheiro. A educação é a mãe dos recursos de toda a administração pública. Mas as escolas de caçador hoje estão vivendo o pior momento. Teve uma professora de uma escola que chegou e disse para mim assim, o lápis de cor não pinta, a tesoura não corta, a borracha não apaga. Isso é má qualidade. E hoje a gente vê ainda ventilando por aí investigação do Ministério Público, da Polícia Federal aí, com relação à fraude em licitação, né? Aí você começa a perceber algumas coisas que podem ter acontecido aí, né? Desculpa, mas vou pegar outra coisa. Vamos embora. A sala de informática que se tornaram os laboratórios maker, cara, coitada daquela gente. Virou uma sala de reciclagem, cara.
Laboratório Maker isso é importante falar, né? Sou extremamente a favor, desde que ele seja um laboratório Maker. Escola em período integral, eu sou extremamente a favor, desde que ela seja uma escola em período integral que vise a formação integral do indivíduo. Está entendendo? Não é para o aluno passar o dia inteiro lá, como tem em muitas escolas, onde os alunos passam o dia inteiro sentados numa cadeira em cima de uma carteira. Isso é fato. Laboratório Maker, onde os professores de arte dizem, mas isso aqui eu faço na sala. O professor pedagogo diz, isso aqui eu faço na sala, só com os meus alunos, sem todo aquele tumulto que ainda acaba gerando. Então, é disso que eu falo, da falta de gestão, da falta de seriedade na educação e principalmente da falta de democratização na educação. Pega o processo de eleição dos diretores, como é que foi que aconteceu. Dá mais um podcast para a gente falar disso. Com certeza, né? Vamos maquiar, né? É uma maquiagenzinha bem mal maquiada, vamos dizer dessa forma, né? Jorge, eu tinha 6 perguntas para te fazer aqui. 6. Mas não vai ser preciso, porque você deu uma aula aqui, cara. Deu uma aula aqui, porque, olha, se nós tivéssemos hoje em dia em Caçador 1/3 dos candidatos no todo, né? No todo dos candidatos que têm essa visão política que você tem, pode ter certeza que o debate lá dentro da Câmara ou na Prefeitura seria outro. Eu não teria medo de votar em ninguém daí. Nossa, com certeza. É verdade. Com certeza. Porque é muito importante, assim, como falta politização nas pessoas, né? Quando eu digo que nós tivemos uma aula aqui, porque você me respondeu as 6 perguntas aqui num bate-papo, cara. Então, muito bacana. Mas tá acabando, mas eu preciso falar mais uma coisa. Manda ver. O microfone é teu. Não poderia deixar de falar. Que são 2 situações, na verdade, né? Que a presidência do sindicato me trouxe uma abertura de um leque muito maior, que você consegue ter acesso às diferentes secretarias, a diferentes pessoas, a diferentes situações, né? E você começa a olhar o todo, né? Você começa a olhar o todo. E nós precisamos hoje, voltando lá na tua pergunta inicial sobre o papel do vereador, nós precisamos hoje de um vereador que debata lá dentro da Câmara uma criação de um plano de carreira do quadro geral dos servidores. Muito importante. O servidor público hoje, Hélio, se ele entrar lá e o concurso dele ser, por exemplo, de nível médio, ele não vai conseguir acessar uma graduação que ele faça, ele não vai conseguir acessar uma pós-graduação que ele faça. Então, o que a pessoa vai fazer? Ele vai entrar lá e vai estacionar. Você está entendendo? Porque ele não tem ganho nenhum. Para que ele vai estudar se ele não vai ter alteração nenhuma na carreira dele? Então, a gente precisa valorizar o salário, o salário mínimo dos servidores do município hoje é menor do que qualquer outra empresa do município de Caçador. E o serviço público não é empresa, né? A gente sabe, a gente trata de uma forma diferente. Mas o salário é menor, R$ 1.549 hoje. Não tem nenhum lugar que o salário mínimo seja menor do que esse, seja de comércio, seja das empresas madeireiras, seja qualquer empresa, nenhum salário é menor. Então, a gente precisa ter alguém lá dentro que debata isso. A gente precisa ter alguém lá dentro que defenda, que olhe para os professores e olhe para a escola como alguém que é da escola, como alguém que não vê na burocracia o cerne da educação, que vê na relação professor-aluno, na relação escola-família, o cerne da educação. Você está entendendo? Que o professor tem que cumprir o horário? Claro que o professor tem que cumprir o horário, mas o professor tem que ter a possibilidade de chegar na escola e dar a sua aula com qualidade, sem se preocupar se ele tem uma carga horária de 40 horas, ter que trabalhar 60 para dar conta do tamanho da burocracia que ele tem, de sistema para preencher, de avaliação para colocar 1.001 avaliações. O professor faz isso no dia a dia, o professor planeja no dia a dia. Facilite o processo do professor, não dificulte. Um professor que trabalha à vontade, ontem ainda falávamos sobre isso, que aí vem de encontro com a questão dessa padronização de metodologia, né? Cada professor tem o seu tato, cada professor trabalha melhor de uma forma. É por isso que a gente fez junto, se não me falha a memória, a gente fez junto as formações do PENAI, não fez? Sim. Eu estive em várias ali. Você está entendendo? Aquela construção que era uma construção coletiva, o professor na sala, ele não era o detentor do conhecimento, ele estava lá para construir com o aluno.
E isso, a gente precisa ter alguém lá que cobre da Secretaria de Educação, que cobre do Poder Executivo esse alívio de carga burocrática em cima dos professores. Né? E aí eu vou falando agora dos servidores, né? A gente tem hoje no município, agora não mais, não vou falar mentira. No último concurso foram chamados 2 assistentes administrativos para trabalhar na cultura também. Mas a parte administrativa da cultura, nos últimos 4 anos, estava funcionando com 2 pessoas, Hélio. 2. Uma assistente administrativa, minha querida e amada Lu Paz, que graças a Deus está se aposentando, né? Já contribuiu tudo que podia, vai poder viver muito mais da arte que ela representa muito bem, que é o teatro, né? A contação de histórias, a formação, né? Tenho um orgulho tremendo de poder trabalhar com ela. Mas 2 pessoas, para atender uma pasta da cultura que é de uma cidade de 80 mil habitantes. Como que eu vou descentralizar a ação de cultura se eu tenho 2 pessoas para gerir isso? Não tem como, né? A gente tem os professores lá que trabalham, que executam as oficinas e tal, mas estou falando da parte administrativa. Né? De agora, no último concurso, chamaram 2 pessoas. Mas até essas pessoas pegar o gancho da coisa, né? Enfim, é nisso que eu queria chegar. As equipes estão sucateadas também. E aí você cobra que uma pasta execute uma ação bem executada se não tem a equipe mínima para fazer isso. E isso é na assistência também. Isso é na educação também, porque falta professor, porque falta equipe lá dentro da secretaria, uma equipe competente para fazer a coisa acontecer. Então, essa briga pelos servidores, e aí eu estendo um pouco, essa briga pela qualidade dos serviços públicos é que tem que estar no horizonte do vereador no seu dia a dia. É isso, basicamente, o que um vereador tem que fazer. Essa luta por justiça social, por qualidade dos serviços públicos, tem que ser o horizonte diário de cada vereador. Caso contrário, ele não vai fazer política. Maravilha, rapaz. Bacana demais da conta. Jorge, estou muito feliz, cara. Muito feliz mesmo por ter te ouvido hoje. E para você que assistiu esse podcast, reflita bastante sobre o que o Jorge falou. Nós tivemos uma aula do que é política de fato, né? Do que é uma vida pautada na busca de melhoria para uma comunidade, né? Para o ser humano. Então, Jorge, 13.500, candidato vereador, e Mar Rocha, 40 também. Jorge, dá tua mão aqui, meu querido. Cara, obrigado. Eu que agradeço, cara. Assim, uma aula, realmente. Muito obrigado por você ter colocado para a gente aqui todo esse conhecimento. E olha, vai fundo, meu irmão, que você tem uma eleição para ganhar. Sabe que estamos juntos, né? Usa o microfone aí agora e diz aí pro pessoal, dá o teu recado final pro pessoal. Bom, primeiro, muito obrigado, né, Hélio, pela abertura do espaço aqui também no PTcast. Eu gostaria de pegar um gancho ainda de uma fala que você fez no início da questão do como buscar recurso, né, para justamente enaltecer aqui a figura e a candidatura do Dr. Imar e da Ilone, né, que é a nossa companheira aí, justamente pelo caminho aberto que a gente tem aí para trazer recursos para Caçador. Nós temos aqui em Caçador a mesma coligação do nível federal, lá com o Geraldo Alckmin, lá com o nosso presidente Lula, para trazer recursos aqui para Caçador. Nós já tivemos, durante essa campanha, a presença dos deputados do PT aqui do Estado e também a nível federal, assumindo um compromisso de auxiliar e de trazer projetos e recursos para os vereadores e aqui para o município de Caçador, obviamente. Tem que ser um pedido de voto de confiança, né? Então, eu sempre peço assim para aqueles que me conhecem, que sabem que essa atuação e que essa fala toda aqui é muito verdadeira, que levem isso para os seus familiares, que levem isso para os seus amigos. Peço aí muito o apoio dos professores, dos servidores públicos, que tenho certeza que eu vou carregar essa batalha sempre comigo e que a gente possa lá no dia 6 de outubro aí colocar cabeças pensantes e que olham para a vida das pessoas como olham para a sua própria família, como você colocou, Hélio, e que querem o bem-estar dessas pessoas, querem o bem-estar dessa sociedade, dessa comunidade. Então, dia 6 de outubro, vota lá, né? E dá uma força aí para os nossos candidatos. 13.500, professor Jorge Gonçalves, e para prefeito, doutor Imar Rocha, e a nossa professora Ilone Morigi,
40. Eu espero poder chegar no dia 6 de outubro e garantir aí que 2025 nós vamos ter uma figura que vai brigar lá dentro daquela Câmara. A todos vocês que nos acompanharam até agora, agradecemos a participação e voltaremos nos próximos dias com mais um PTcast.